Aconteceu alguma vez levantares o carro numa oficina e passado uma semana ou duas teres que levar o carro à mesma oficina com o mesmo problema? Feliz ou infelizmente, até aqui isso acontece. E hoje vou-te falar de uma coisa que pode fazer isso acontecer. Assim que chegares a este vídeo, partilha nas tuas redes sociais, porque hoje eu posso contar algo que seja importante tanto para ti como um amigo teu que possa ver este vídeo nas tuas redes sociais. Esta semana recebi um e-mail reencaminhado de um seguidor que é cliente de uma determinada oficina, no qual mandou limpar o filtro de partículas. Como é um cliente longe, não veio aqui à nossa oficina. Então, o que aconteceu foi que o carro, passado uns dias, deu problemas. E deu problemas porque um componente que eu troco sempre por manutenção não foi substituída quando a limpeza do filtro de partículas. O automóvel, em caso, era um Mercedes. Esses Mercedes, por norma, nem dão assim grandes problemas de filtro de partículas. Mas, às vezes, fruto da idade e dos quilómetros, acabam por saturar e de ser necessário limpar esse mesmo filtro de partículas. Acontece que há um componente que tem que ser sempre substituído nos Mercedes quando é feita a manutenção do filtro de partículas, que é o sensor de pressão de gases de escape. O sensor de pressão de gases de escape é um componente eletrónico que faz a leitura da pressão dentro do filtro de partículas. Faz ou a pressão diferencial, como é o caso deste sensor, que tem uma entrada e tem uma saída. Aliás, tem duas entradas. Uma entrada para o topo do filtro de partículas e outra entrada para o fundo do filtro de partículas, que faz assim uma triangulação aos valores de funcionamento, enviando assim todos esses sinais para a centralina que vão então descodificar e saber qual é que é realmente o estado do filtro de partículas. Já no caso de outros carros, como os BMW, usam assim só um sensor de pressão que lê a pressão simplesmente na parte de cima e está feito. O carro é feito dessa forma e, na verdade, até funcionam bastante bem. Mas os Mercedes, como qualquer carro alemão, por estranho que pareça, ou alemão, grupo Volkswagen, seja Seat, Skoda, etc., que não são alemães, mas os carros são de mecânica Volkswagen, sempre que se limpa o filtro de partículas, tem que se obrigatoriamente substituir o sensor de pressão diferencial. Porquê? Porque passado pouco tempo esse sensor vai avariar. Eu nunca tive acesso a nenhuma explicação técnica, lógica do porquê disso acontecer, mas eu vou supor que é pelo facto dos sensores dessas nacionalidades, seja BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, etc., depois de terem estado sujeitos a um nível de contrapressão mais elevado, o seu interior pode descalibrar ou desconfigurar, etc. E quando são ligados novamente a um filtro de partículas limpo com valores de funcionamento mais baixos, começam então a dar problemas porque o seu interior já não está preparado para receber pouca pressão. E por esse motivo têm que ser substituídos. No caso dos Mercedes é imperativo. Sempre que se troca ou limpa o filtro de partículas, tem que se obrigatoriamente trocar o sensor de pressão diferencial. E o que aconteceu nesse e-mail que eu recebi esse e-mail em CC, ou seja, foi uma conversação entre o cliente, o dono do automóvel, e essa mesma oficina. E eu, como especialista em filtro de partículas, fui contactado de forma a dar o meu parecer. E o que acontece é que essa oficina especializada não trocou o sensor, ou por algum motivo, ou por achar que ele estava a funcionar bem, ou por outro motivo, e o que acontece é que o carro, passado pouco tempo, deu problemas. E o que acontece é que essa oficina, de certeza que não fez isso por mal e de certeza que serviu o seu cliente com a maior da perfeição. Acontece que, como eu sou especializado no filtro de partículas, é normal que eu já tenha apanhado alguns dissabores que me tenham feito começar a trocar todos os sensores diferenciais de carros alemães. Eu vou-vos contar uma história. Há uns tempos tive aqui um Mercedes, um W203 C220D, que estava com um fio de partículas mesmo muito entupido. Muitíssimo entupido mesmo. Era um carro já com 20 anos, já com muitos quilómetros e o filtro precisava mesmo bastante de ser limpo. Mas, quando chegou, tinha o erro da obstrução do fio de partículas, entre outros erros que não vêm ao caso, mas de sensor de pressão de gás de escape não tinha erro algum. Então, a montagem do filtro coincidiu com o dia da entrega do carro, em que o cliente até teve que aguardar um pouco que eu acabasse de montar o carro para o entregar. E naquele momento, mal acabei de montar o carro e o tirei do elevador, mal eu dou à chave, o carro acende de imediato a luz da avaria, e o erro que estava registado era um erro precisamente de sensor de pressão de gás de escape. Assim que eu meti o carro a trabalhar, o sensor avariou de imediato e era o sensor de gás de escape que estava avariado. Foi então substituído, como é procedimento padrão, e o carro ficou bom até hoje. No caso desse Mercedes, a avaria foi instantânea, mas há outros Mercedes e outros carros de linha alemã que às vezes as avarias demoram um pouco mais de tempo a aparecer. Este é um procedimento que tem sempre que ser feito quando se fala em carros alemães.
BMWs, Mercedes, Volkswagens, Audis, Skodas, Seats, entre outros carros do grupo Volkswagen e carros alemães. Todos esses carros, depois de limpar o fio de partículas, é imperativo trocar o sensor de pressão diferencial. Por curioso que seja, em carros italianos, franceses, ingleses, entre outras marcas que não sejam alemãs, nunca é necessário substituir o sensor de pressão diferencial porque simplesmente ele não avaria. Mas nos alemães tem que ser substituído sempre. Respondendo ao e-mail do seguidor que não ficou muito contente com a prestação da oficina onde ele era assistido, eventualmente eles podem não ter feito por mal, eventualmente podem ter tentado estar a servir devidamente e a poupar algum dinheiro, porque a brincar, estes sensores custam à volta de 100 euros mais IVA, e o facto de ele ter avariado passado pouco tempo acaba por ser normal. Ainda assim, não é uma avaria que seja severa, não é uma avaria que traga problemas de maior, não é uma avaria que traga grandes problemas, e já há muito tempo que eu não apresentava assim um vídeo teórico a explicar de algo que se tenha passado aqui na oficina. Espero que tenham gostado do vídeo, partilha nas tuas redes sociais, tenha uma boa semana, um bom fim de semana e cuida-te.